Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos. Que maravilha! Estamos chegando à lição 29 desta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Na lição 28, nós iniciamos o estudo de dois importantes objetos, o objeto Workbook, que é associado com uma pasta de trabalho, e o objeto Worksheet, que é associado com uma planilha. Lá vimos uma introdução, como declarar esse objeto e alguns exemplos básicos de uso. Agora, nesta lição, nós vamos começar a estudar os principais métodos e propriedades desses dois importantes objetos. Lembrando sempre que um método ele executa uma ação, por exemplo, abrir, fechar, salvar, e a propriedade ela retorna uma característica do objeto. Por exemplo, o número de células selecionadas, o número de planilhas dentro do objeto Workbook e assim por diante. Então vamos iniciar esse estudo dos métodos e propriedades dos objetos Workbook e Worksheet. Estudo esse que nós vamos continuar ainda nas duas próximas lições, lição 30 e lição 31, ok? Reforço. Assistam a videoaula, mas também pratiquem, abram o Excel, criem código, façam teste, façam variações, porque só assistir a videoaula sem praticar não gera aprendizado. Eu vou insistir nisso com vocês. Por favor, coloquem em prática. E se surgirem dúvidas, e é muito natural que elas surjam, por favor, utilizem o campo comentários aqui abaixo do vídeo. Né? Essa área de comentários deve funcionar como um fórum de discussão. Vocês podem deixar suas dúvidas, podem responder a dúvidas deixadas por outros usuários, vocês podem deixar seus elogios, críticas, comentários, etc. Por favor, não sejam econômicos com os comentários. E não me esqueçam de ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito, desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre macros e VBA no Excel, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem uma descrição detalhada do que é abordado neste vídeo, nesta lição, e o link de acesso direto. Vocês podem compartilhar esse link, essa descrição, através das redes sociais de vocês. Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram, etc. Um e-mail, pode passar um e-mail para os amigos que vocês saibam que têm interesse nesse assunto. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu trago lições aqui para vocês. E não esqueça também de clicar aqui no botãozinho inscrever-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito, não paga nada. E segundo, sempre que um novo vídeo, uma nova lição é publicada no canal, o próprio YouTube avisa por e-mail todos os que estão inscritos no canal. Tem uma nova lição lá no canal tal, trata tal assunto e o link de acesso. Então você fica sabendo em primeira mão sempre que novas lições são publicadas. Valeu? Conto com seus comentários, conto com a sua ajuda na divulgação e conto com a inscrição aqui no canal. E vamos então estudar os principais métodos e propriedades dos objetos Workbook e Worksheet. Um excelente estudo a todos. Valeu! Muito bem, então vamos aqui continuar o nosso curso. Vamos continuar falando dos métodos e propriedades. Não é muito o nosso costume do curso MJailton ficar somente lendo um texto. Geralmente a gente faz tudo teoria e prática. Mas todo esse módulo, todo esse capítulo, nós vamos trabalhar nesse padrão. A gente vai ler todas as propriedades e a partir do próximo capítulo, sim, a gente vai fazer exercícios práticos. É importante que você preste atenção para que você possa entender. Como você pode ter visto também até aqui, são métodos muito fáceis de ser utilizados. Então não requer um exemplo mais avançado.
Quando nós tivermos um exemplo bem mais complexo, aí sim nós vamos utilizar o próprio Excel para fazer os exemplos. Eu estou dando uma justificativa aqui porque não é característica do nosso curso ficar lendo, né, algum texto. A gente geralmente faz, em todos os nossos cursos a gente usa a prática imediatamente. E aí, já que foge um pouquinho do nosso padrão, por isso que eu estou dando uma justificativa aqui para você, até para você não desistir do curso. Então continue assistindo, que com certeza ao final do curso você vai ter aprendido bastante coisa. Então vejamos aqui o objeto Workbook, coleção Workbooks, métodos e também as propriedades. Então a partir de agora, nós passaremos a descrever as principais propriedades e métodos do objeto Workbook. Através de exemplos práticos, você poderá utilizar diversos métodos e propriedades do objeto Workbook. Quando a gente fala aqui o exemplo prático, a gente vai mostrar para você, nós não vamos fazer, né, o exemplo no Excel não, nós vamos aqui apenas mostrar para você e aí você pode fazer o seu exemplo no Excel. Se nós encontrarmos algum exercício que seja mais complicado, aí sim a gente vai no Excel e mostra para você. Como o uso de propriedades é algo extremamente simples, então você pode simplesmente pegar esse código e você colocar no Excel e você já vai ver o resultado. Então vejamos aqui a coleção Workbooks. Inicialmente, nós vamos falar sobre a coleção Workbooks do objeto Application. Normalmente, é esta coleção que utilizamos para retornar um objeto Application. Esta coleção, ela retorna uma coleção de Workbooks representando todas as pastas de trabalhos abertas. Essas propriedades, ela é somente leitura. O uso dessa propriedade sem um qualificador de objeto equivale a usar Application Workbooks. Ou seja, se você usar no código somente Workbooks, será o mesmo que utilizar Application Workbooks. Por isso que em alguns exemplos, né, nós utilizamos apenas Workbooks. Eu, particularmente, por questão de clareza, prefiro utilizar sempre Application.Workbooks. Então, a coleção retornada pela propriedade Workbooks não inclui os suplementos abertos, que são um tipo especial de pasta de trabalho oculto. Você pode, entretanto, retornar um único suplemento aberto se souber o nome do arquivo. Então, por exemplo, Workbooks calcfinan.xla retornará o suplemento aberto chamado calcfinan.xla como um objeto Workbook. Então vejamos aqui exemplos da propriedade do objeto Workbooks. Então, o exemplo a seguir, ele ativa a pasta de trabalho vendas. Isso aqui é fácil, né? Workbooks, vendas xll.activate. O exemplo a seguir, ele abre a pasta de trabalho vendas. Exemplo que observe que nesse exemplo estamos utilizando o recurso de parâmetros nomeados. Então veja, workbooks.openfile name large.xlsx. O exemplo a seguir, ele salva as alterações e fecha todas as pastas de trabalho, exceto a que está executando o exemplo. Então eu tenho, ó, for each. Veja, ó, esse for each pasta significa o quê? Que ele está fazendo uma varredura no objeto chamado pasta, né, dentro do objeto Workbooks. Se o nome da pasta for diferente do nome desse próprio Workbooks, então ele vai fechar todas as pastas de trabalhos abertas, ok? Então, esse exemplo tem vários pontos interessantes. Utilizamos aqui o laço for each para percorrer todas as pastas de trabalho da coleção Workbooks, foi o que nós acabamos de falar. Observe que não utilizamos apenas Workbooks, também poderíamos utilizar Application.Workbooks. Em seguida, nós vamos fazer um teste para verificar se o nome da pasta que está sendo analisada, aqui no caso, nós vamos fazer um teste para verificar se o nome da pasta está sendo analisada na passagem do laço é diferente do nome da pasta atual. Então, se for diferente do nome da pasta atual, a referência à pasta atual é feita usando o objeto diz Workbooks. Se o nome for diferente, ou seja, se não for a pasta atual, esta será fechada e as alterações serão salvas. O que define as alterações serão salvas é exatamente o parâmetro
save changes, ou seja, salvar alterações, igual a true. O método close. Ele é utilizado para fechar o arquivo workbook, ou seja, para fechar uma pasta de trabalho. Então vejamos aqui a sintaxe. Você vai ver aqui o método close. Ó. Expressão, ponto close, save changes, file name e route workbooks. Onde a expressão ela é obrigatória, uma expressão que retorna um objeto do tipo workbook. O save changes é o tipo variante e ele é opcional. Se não houver alterações na pasta de trabalho, esse argumento ele é ignorado. Se houver alterações na pasta de trabalho e ela aparecer em outras janelas abertas, esse argumento será ignorado. Se houver alterações na pasta de trabalho, mas ela não aparecer em qualquer outra janela aberta, esse argumento ele especificará se as alterações devem ser salvas. Os valores possíveis para este argumento estão indicados na tabela a seguir. Então, nós temos o valor true, ele vai salvar as alterações na pasta de trabalho. Se ainda não houver o nome de arquivo associado à pasta de trabalho, o valor definido no argumento filename será usado. Se filename for omitido, o usuário será solicitado a fornecer um nome de arquivo. Temos aqui o false, ele não salva as alterações nesse arquivo. E o omitido, no caso, ele exibe uma caixa de diálogo perguntando ao usuário se as alterações serão salvas. Então temos ainda os argumentos filename e os argumentos route workbook. Filename é o tipo variante e ele é opcional. As alterações são salvas sob este nome de arquivo. E o route workbook é um tipo variante e também opcional. Se a pasta de trabalho não precisa ser encaminhada para o próximo destinatário, se não tiver lista de circulação ou se já tiver sido encaminhada. Então, este argumento ele será ignorado. Caso contrário, o Excel encaminhará a pasta de trabalho como mostrado na figura seguinte. Então, está aqui. Então, exemplo do método close. Olha só, esse exemplo, ele fecha a pasta, ele afasta book1.xlsx e descarta quaisquer alterações que tenham sido feitas nela. Observa que nós utilizamos aqui o parâmetro save changes recebe false, ok? Então ele fecha e não salva nenhuma alteração. O exemplo a seguir, ele fecha todas as pastas de trabalhos abertas. Se houver alterações em alguma dessas pastas abertas, o Excel exibirá os avisos e caixas de diálogos apropriados para salvamento das alterações. Observe que nesse exemplo nós estamos utilizando o método close da coleção workbooks e não o método close de um objeto, né, o workbooks, que é diferente, tá? Veja, você utilizar o método close do objeto workbooks significa que você vai estar utilizando toda a coleção, todos os objetos. Se utilizar o método close do objeto workbook, você vai se referir a uma pasta de trabalho específica. Vejamos aqui a propriedade Activity Sheet. Essa propriedade, ela retorna um objeto representando a planilha ativa, né, a planilha visível da pasta de trabalho ativa, ou na janela ou pasta de trabalho especificada. Retorna nosso se não houver planilhas ativa. E ela é somente leitura. Nota, se você não especificar um qualificador de objeto, essa propriedade retornará a planilha ativa da pasta de trabalho ativa. Se uma pasta de trabalho aparece em mais de uma janela, a propriedade Active Sheet poderá ser diferente em janelas diferentes. Exemplo a seguir, exibe o nome da planilha ativa. Veja que é muito fácil, pessoal. Basta você, MSG Box, o nome da planilha ativa é ActiveSheet.name. Isso aqui é muito simples. Vai aparecer uma mensagem na tela mostrando esse valor, que é o nome, no caso, da pasta ativa. Veja que eu estou utilizando aqui, Active Name, né, e está mostrando. Essa propriedade name, ela é somente leitura. Significa o quê? Significa que você não pode alterar esse valor. Então vejamos agora a propriedade ActiveChart. Retorna um objeto chart representando o gráfico ativo, seja um gráfico incorporado ou uma folha de gráfico. Um gráfico incorporado ele é considerado ativo quando ele está selecionado ou ativado.
Quando nenhum gráfico está ativo, essa propriedade retorna nothing, ou seja, somente leitura. Se você não especificar um qualificador de objeto, essa propriedade retornará o gráfico ativo da pasta de trabalho ativo. Então, esse exemplo, ele ativa a legenda do gráfico ativo. Ó. Active chart, has, legend, recebe true. O objeto. Então, vejamos agora a propriedade fullName. Essa propriedade, ela retorna o nome do objeto, incluindo seu caminho no disco, na forma de uma sequência. O valor de retorno ele é do tipo string e é uma propriedade somente leitura. Essa propriedade é equivalente à propriedade path, que será vista mais adiante, seguida pelo atual separador do sistema de arquivos, em seguida pelo nome da propriedade name. Então, exemplo da propriedade fullName. Exemplo a seguir, ele exibe o caminho e o nome do arquivo de cada suplemento disponível. Lembrando que, usando a coleção addins, temos acesso a todos os suplementos que estão disponíveis para a pasta atual. Então, olha só, ele está aqui fazendo uma varredura, fazendo a leitura, e aí, quando ele encontra, ele imprime aqui o valor. Então, outro exemplo, exibe o nome do arquivo da pasta de trabalho ativa, desde que a pasta de trabalho ativa tenha sido salva. MSGBox, active workbook.fullName. Então, ele mostra aqui. Ó. Então, na figura a seguir, nós temos o exemplo da execução do comando anterior. Então, observa que aqui é mostrado ó, exatamente o caminho. Tá? A propriedade name é do tipo leitura e escrita, ou seja, você pode utilizar para retornar ou definir o nome da pasta de trabalho. O nome de um objeto range é um objeto name. Então, para todos os outros tipos de objeto, o nome é uma cadeia de caracteres. Considere o exemplo a seguir, aplicando a mesma pasta de trabalho do exemplo anterior. Mensagem box, active workbook.name. O resultado da execução deste comando é isso aqui, ó. Exemplo, workbook, sheet, xls. Ou seja, é o nome, no caso do arquivo. Então, observe que somente o nome da pasta de trabalho, sem o caminho, ele é retornado. Diferente do outro, que o outro vai mostrar todo o caminho. E aqui, no caso, você vai mostrar somente o nome. E aqui eu tenho a propriedade path. A propriedade path ela já retorna o caminho completo do objeto, excluindo o separador final e o nome do objeto. É uma propriedade do tipo string e é somente leitura. Nota, usar a propriedade sem um qualificador de objeto é equivalente a application.path. Isto retorna o caminho para o Microsoft Excel, isto é, o caminho onde o Excel está instalado. Então, considere o exemplo a seguir, aplicado à mesma pasta de trabalho do exemplo anterior. Então, MessageBox, ActiveBook.path. Veja o que ele vai retornar. Ó. Ele vai retornar para mim o caminho né, onde está o arquivo. Então, observe que foi retornado somente o caminho sem o nome da pasta de trabalho. Na prática, podemos montar a seguinte equação. Então, eu tenho aqui fullPath é o path mais o nome. Ou seja, o fullPath retorna o caminho completo, caminho mais nome. Path retorna somente o caminho e name retorna somente o nome. O método agora saveAs. Esse método é o equivalente do arquivo do comando arquivo salvar como. É utilizado para salvar as alterações da planilha, sintaxe 1, ou pasta de trabalho, sintaxe 2, em um arquivo diferente do arquivo atual. Então, sintaxe 1 para as planilhas. Expressão, ponto, saveAs, filename, fileformat, password, write has password, read only recommend, create backup, add2mru, text code page, e assim nós temos vários parâmetros. Aqui, ó, sintaxe 2, para a pasta de trabalho, saveAs, fullname, filename, password, tá? E aqui nós temos outros parâmetros. Então, a seguir, nós vamos colocar à disposição dos parâmetros utilizados pelo método saveAs. Então, nós temos aqui, ó, o que é a expressão? Ela é obrigatória. Uma expressão, ela retorna um objeto chart, um workbook, sintaxe 1, ou um objeto workbook, sintaxe 2. Filename, variante, ele é opcional, e ele mostra uma sequência de caracteres que indique o nome do arquivo a ser salvo.
Então você pode incluir um caminho completo. Se não o fizer, o Microsoft Excel salvará o arquivo na pasta atual. Temos o File Format, que também é opcional. O formato do arquivo que deve ser usado ao salvá-lo. Para obter uma lista, né, de escolhas válidas, consulte a propriedade File Format, descrita na próxima lição. Então, para um arquivo existente, o formato padrão é o último formato do arquivo especificado. Para o novo arquivo, o padrão é o formato da versão do Excel que está sendo usado. O password é uma variante também, e opcional. Uma sequência de caracteres, distinguindo maiúsculo de minúsculo, de até 15 caracteres, que indique a senha de proteção de abertura a ser dada no arquivo. Write has password é uma sequência de caracteres que indica a senha de permissão de gravação deste arquivo. Se o arquivo for salvo com uma senha e esta não for fornecida quando o arquivo é aberto, o arquivo será aberto como somente leitura. Aqui nós temos read only, né? True para exibir a mensagem quando o arquivo é aberto. Recomendado que o arquivo seja aberto como somente leitura. Create backup, variante opcional. True para criar um arquivo de backup antes de salvar a pasta de trabalho. Access Mode, o modo de acesso da pasta de trabalho, que pode ser das seguintes constantes: XLSX res, lista compartilhada, XL exclusive, modo exclusivo, ou não alterar o modo de acesso. Se esse argumento ele for omitido, o modo de acesso não será alterado. Esse argumento ele é ignorado quando você salva uma lista compartilhada sem alterar o nome do arquivo. Então, para alterar o modo de acesso, esse método, use o método exclusive access. Então, outro argumento é o conflict resolution. Ele vai especificar o modo no qual os conflitos de alteração são resolvidos, se a pasta de trabalho for uma lista compartilhada. Então, pode ser uma das seguintes constantes: XL use resolution, exibir a caixa de diálogo de soluções de conflito, XL local session changes, aceitar automaticamente as alterações do usuário local, ou XL old session changes, aceitar outras alterações em vez das alterações do usuário local. Se esse argumento for omitido, a caixa de diálogo de solução de conflitos ela é exibida. Temos ainda o add to MRU, true, para adicionar a esta pasta de trabalho a lista de arquivos usados recentemente. O valor padrão é false. Test code page, não usado no Microsoft Excel em inglês americano. E test visual layout, não usado no Microsoft Excel em inglês americano. Então vamos ver aqui um exemplo, né, do método save as. Este exemplo ele cria uma nova pasta de trabalho, olha só, set nova pasta de trabalho, solicita o nome ao usuário e em seguida salva a pasta de trabalho. Do, aqui eu tenho um loop, nome do arquivo, application, get save as file name, loop, aqui eu tenho um loop, quer dizer, ele vai pedir para você digitar o nome e enquanto isso aqui for diferente de false, ou seja, enquanto você não digitar o nome válido, ele não vai sair do laço, do loop. Quando você então coloca o nome, aí ele vem em nova pasta, que é o objeto que nós criamos, ponto save as, aí ele usa o método save as, e ele usa o parâmetro filename para exatamente colocar o nome do arquivo que foi pego exatamente aqui pela propriedade getSaveAsFileName. E joga o nome do arquivo dentro de filename. Ok? Então é isso que está explicando aqui esse texto. Muito bem, então vamos ver aqui agora a propriedade fileFormat. Então essa propriedade ela é do tipo somente leitura e retorna o formato e o tipo da pasta de trabalho a qual se refere o objeto workbook. Essa propriedade ela pode assumir o valor de uma das constantes indicadas na tabela a seguir. Então vejamos. Aqui eu tenho XL ADDIN, XL CSV e aqui nós temos vários formatos, né, que essa propriedade ela pode assumir. Então a maioria dos
dos valores, eles são autodescritivos. Então, por exemplo, o XLDBF3 significa formato DB3, XLHTML, formato HTML e assim por diante. Então, o exemplo aqui do uso da propriedade FileFormat. O exemplo a seguir, ele salva a pasta de trabalho ativa no formato do Excel 2. Então, Active Workbook, .save as, FileFormat, recebe Excel XL Excel 2. A propriedade Worksheets, vejamos aqui. Então, essa propriedade, ela retorna uma coleção de objetos do tipo Sheets, representando todas as planilhas da pasta de trabalho ativa. Então, somente leitura. Então, nota, o uso dessa propriedade sem um qualificador de objeto, ele retorna todas as planilhas da pasta de trabalho ativa. Essa propriedade ela não retorna folhas de macro. Você tem que usar a propriedade Excel 4 Macro Sheets ou a propriedade Excel 4 int L Macro Sheets para retornar essas folhas de dados. Então vejamos aqui um exemplo da propriedade Worksheets. O exemplo a seguir, ele exibe o valor da célula A1 da planilha A1 na pasta de trabalho ativa. Então veja, MSG Box, Worksheets, aqui nós pegamos como parâmetro plan1, ponto, range, aqui eu peguei a célula A1, ponto, value. Então nesse exemplo nós passamos como parâmetro para o worksheet o nome da planilha a ser acessada, o nome deve ser passado entre aspas, né? E aí aqui nós pegamos o valor. O exemplo a seguir, ele exibe o nome de todas as planilhas da pasta de trabalho ativa. Então, for each, ws in worksheets, msgbox, ws.name. Então, aqui ele vai mostrar todas as planilhas da pasta de trabalho que estão ativas, ok? Então, o exemplo a seguir, ele adiciona uma nova planilha à pasta de trabalho ativa e, em seguida, ele vai definir o nome da planilha. Olha só, set new sheet, worksheet.add. New sheet, que é o tipo do objeto que foi criado, .name, recebe vendas. Então, exemplo da propriedade. No exemplo anterior, se a planilha venda já existisse, seria gerado um erro em tempo de execução. Uma técnica recomendada, antes de criar uma nova planilha, é percorrer todas as planilhas existentes, verificando se a planilha já existe. Se já existir, então você deve tomar uma ação, como por exemplo, excluir a planilha já existente ou renomeá-la, dependendo da lógica do programa que você está desenvolvendo. Então, no trecho de código a seguir, nós mostramos como fazer essa validação. Então, veja, nós temos aqui, criamos uma variável nova planilha do tipo as worksheet, aí nós vamos percorrer todas as planilhas da pasta de trabalho atual para verificar se já existe uma planilha com o nome vendas. Se já existir, nós vamos excluir. Então, for each, WKS in. Esse WKS aqui é uma variável. In active workbook.worksheets, se wks.name igual a vendas, então aí ele vai deletar. Application display alerts igual a false. Cria a planilha de vendas usando o método add. Aí aqui set nova planilha, o worksheet as add, nova planilha, que é a nossa variável aqui, .name recebe vendas. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com essa videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007,
ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro-VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013. Você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta. Se você quiser aproveitar, é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site. Eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!